Leitura do caderno de súmulas, direito administrativo, já com a súmula de 2021. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei de 8.112. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde, independe de exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para os agentes públicos. A Lei 9784, que trata do processo administrativo, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de ato administrativo, no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção. É possível cumular a indenização de dano moral com reparação econômica da lei da anistia política, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar, com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundados em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizado pelo juiz competente, respeitados o contraditório e a ampla defesa. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência, para o fim de disputar as vagas reservadas em concurso público. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Aplicam-se ao servidor no que couber as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiro não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória de 97 devem ser fixados 6% ao ano, até 2001, e a partir de então 12% ao ano na forma da súmula 618 do STF, aparentemente superada. Súmula vinculante 16, o artigo 7, 4, 39, 3 da Constituição refere-se ao total de remuneração percebida pelo servidor. Exemplo, o vencimento básico de João é R$ 600, abaixo do salário mínimo. No entanto, ele recebe também 1.000 em determinada gratificação. Logo,
os artigos da Constituição estão atendidos, considerando que a remuneração percebida do servidor é de 1.600, estando, portanto, acima do valor do salário mínimo. A nomeação do cônjuge companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investiga em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. No processo perante o Tribunal de Contas da União, assegurando-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. A Lei 3.021, apenas 2014, apenas farmacêuticos habilitados na forma da lei poderão atuar como responsáveis técnicos por farmácias com manipulação e drogaria. É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 15, parágrafo 3º da lei tal. Esse também deve ser o entendimento aplicado até a entrada em vigor da Lei 2014. Após a lei, apenas farmacêuticos habilitados na forma da lei poderão atuar como responsáveis técnicos por farmácias com manipulação e drogarias. Drogarias. Aí a gente tem uma súmula superada aí, que é a 119, que ela foi editada em 94 e não mais em vigor, considerando que utilizava o parâmetro do Código Civil anterior, de 16. Atualmente, a ação de desapropriação indireta prescreve, em regra, em 10 anos, se não forem feitas obras ou serviços local. E aí, se não forem feitas obras ou serviços no local, prescreve em 15 anos. Em provas e na prática forense, deve-se atentar, no entanto, para a regra de transição. Assim, as ações de desapropriações indiretas propostas antes de 2002 continuam observando a súmula 119, de 20 anos. Desapropriação indireta antes de 2002, aplica-se o prazo de 20 anos. Os juros compensatórios na desapropriação direta incide a partir da emissão da posse, calculado sobre o valor da indenização, corrigindo monetariamente. Inclui-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados por servidores civis. Os juros moratórios na desapropriação direta ou indireta contam-se da data do trânsito julgado da sentença, superada em parte. Em desapropriação são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Polêmica. Na desapropriação direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano. A Lei 4.686 tem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em grau de recurso extraordinário. A gratificação de desempenho da atividade técnico-administrativa deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro de 2002 a junho de 2002, até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere ao artigo 1 da medida provisória de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. A gratificação de desempenho de atividade da Seguridade Social e do Trabalho, instituída em 2002, deve ser
estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. O cálculo de gratificações e outras vantagens não incidem sobre o abono, utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público. Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. O artigo 7.4 da Constituição afirma que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Há, no entanto, no próprio texto constitucional, situações em que o salário mínimo é utilizado como parâmetro. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso de vencimento de servidores públicos. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O entendimento acima continua válido, mas foi aprovada a súmula 55. Súmula vinculante 55. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. É o mesmo entendimento das súmulas 37, vinculante 37. Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativas dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados. Superado, os servidores públicos, assim como trabalhadores em geral, possuem a garantia da irredutibilidade de vencimentos. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis tais estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelo mesmo diplomas legais. O reajuste de 28,86 concedidos aos servidores militares estende aos servidores civis do Poder Executivo, observadas eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. O atendimento assim, mas foi aprovada a súmula vinculante 51 com o mesmo teor. Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito ao que concerne a URP, abril-maio de 88, apenas ao valor correspondente a 7,30 avos de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes ao mês de abril, sem nenhuma relevância, não vou ler esse trem não. Funcionários interinos, substituto é demissível mesmo antes de cessar a causa de substituição. Superado. Funcionários interino era aquele nomeado em caráter interino, isto é, sem exigência de concurso público. Não se está aqui falando em cargo em comissão. O funcionário interino era nomeado para cargos efetivos, mas em caráter interino. Trata-se de figura proibida por conta da exigência de concurso público. A nomeação a termo não impede a livre demissão pelo presidente da República de ocupante de cargo dirigente de autarquia. Polêmica, mas pensa estar superada. No julgamento da DI, o então ministro Sepúlveda afirmou que a investidura a termo dos conselheiros nas agências reguladoras era incompatível com a demissão ad nutum pelo Poder Executivo. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da República durante o prazo de sua investidura. É necessário processo administrativo com ampla defesa para a demissão de funcionário admitido por concurso.
funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade. Atualizando a linguagem da súmula, o que você deve saber é que o servidor concursado estatutário ou seletista, ainda que se encontre em estágio probatório, somente poderá ser exonerado ou demitido após a instauração de devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. A Constituição Federal estabelece em artigo 41, parágrafo 3º, que, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Se o servidor não for estável, com a extinção do cargo, ele será exonerado. A falta de lei funcionário em disponibilidade não pode exigir judicialmente o seu aproveitamento, que fica subordinado a critérios de conveniência da administração. O servidor público em disponibilidade tem direito aos vencimentos integrais de cargo. Superado o parágrafo 3º e 41 da Constituição, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade com a remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Assim, o servidor em disponibilidade não fica com os vencimentos integrais do cargo, mas sim com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Assim, a presença de advogado em processo administrativo disciplinar PAD é facultativa. O acusado pode ser acompanhado por advogado se assim desejar. No entanto, não é obrigatório que o processo tenha a assistência jurídica. Logo, caso não tenha sido auxiliado por advogado, tal circunstância não gera nulidade do PAD. No processo administrativo, para a imposição de multas de trânsito, são necessárias notificações da atuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. O servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória em razão da idade. A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade com todos os vencimentos. Superada, a primeira parte da súmula continua valendo. O fato de o cargo ser vitalício e de a pessoa ter cumprido os requisitos para aquisição de vitaliciedade não impede que o cargo seja extinto. Contudo, segundo o artigo 41, parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Assim, o servidor em disponibilidade não fica com todos os vencimentos, mas sim com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula, superadas em parte. O STF julgou que essa alteração legislativa é constitucional, desde que tais cargos de direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico sejam exercidos por professores. A Constituição, ao assegurar, parágrafo 3º do artigo 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não proíbe à União, aos estados e aos municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.
O 102, parágrafo 3º, é o atual 40, parágrafo 9º. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado antes daquele prazo o próprio direito reclamado ou a situação jurídica que lhe resulta. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A prescrição em favor da fazenda pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Não contraria a Constituição o artigo 15, parágrafo 1º da 3365, desapropriação. Na desapropriação para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada emissão da posse, ordenado pelo juiz por motivo de urgência. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão da posse e na desapropriação indireta a partir da efetiva ocupação do imóvel. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Na indenização por desapropriação, incluem-se honorários do advogado do expropriado. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidos monetariamente. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios devidamente corrigidas. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação, não cabe indenização complementar além de juros. Verificados os pressupostos processuais para o licenciamento da obra, não impede a declaração de utilidade pública para a desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante emitido na posse pode exercer desde logo todos os direitos inerentes aos respectivos títulos. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. É necessária a prévia autorização do Presidente da República para a desapropriação pelos estados de empresas de energia elétrica.
Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juiz criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. É inadmissível, segunda punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira, válida. Assim, o servidor já punido administrativamente não pode ser julgado novamente para que sua pena seja agravada, mesmo que fique constatado que houve vício no processo e que ele deveria receber uma punição mais severa. O pagamento de multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio do dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. É ilegítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recurso administrativo. Os bancos comerciais não estão sujeitos ao registro nos conselhos regionais de economia. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Drogaria. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. O Conselho Regionais de Farmácia possui atribuição para fiscalizar e atuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional legalmente habilitado farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. O inciso 1 e 2, 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamento extinto, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Importante, as terras ocupadas em passado remoto por aldeamento de indígenas não são bens da União. Teoria do indigenato, a partir só de 1988. Eu acho que é, né? Não tenho certeza. Pertence ao domínio e administração da União, nos termos do artigo 4 e 186 da Constituição Federal de 67, as terras ocupadas por silvícolas válidas, mas sem tanta importância, por estar desatualizadas. De acordo com o artigo 20, 11, são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação, e por isso mesmo excluída de indenização. Válida. Segundo o STJ, o entendimento exposto na súmula 479 não é absoluto e deve ser mitigado quando comprovado que o particular possui justo título sobre a área desaproprianda. Assim, o particular desapropriado poderá receber indenização por eventuais benfeitorias situadas em terrenos marginais dos rios navegáveis quando as estiver realizado em imóvel do seu domínio, assim reconhecido, legitimamente pelo poder público. Caso não possua justo título, logicamente não serão indenizáveis as benfeitorias. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira feita pelos estados autorizam apenas o uso permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Válida, mas vale ressaltar, no entanto, que são bens da União apenas as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. O registro de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União.
A administração pode anular seus próprios atos quando é invassa de vícios que tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. A revogação ou anulação pelo Poder Executivo de aposentadoria ou qualquer outro ato pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário. Recentemente, decidiu-se que a anulação unilateral pela administração, sem o conhecimento do Tribunal de Contas, está em desacordo com a súmula 6 do STF. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Diretor da Sociedade de Economia Mista pode ser destituído no curso do mandato. O diploma ou habilitação legal para exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas a deficiente. Importante, súmula da AGU. Os benefícios inerentes à Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência devem ser estendidos ao portador de visão monocular, que possui direito a concorrer em concurso público a vaga reservada aos deficientes. Só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Só por lei pode se sujeitar a exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante igual. O limite de idade para inscrição de concurso público só se legitima em face do artigo 7, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado a seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O entendimento acima continua válido, mas foi aprovada a súmula vinculante 43 com o mesmo teor. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação. Quando o cargo for preenchido sem observância da classificação, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Quando o cargo for preenchido sem observância da classificação válida. Ressalta-se que, atualmente, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo de ser nomeado e empossado dentro do período de validade do certame. Na época, essa súmula foi editada em 63, havia mera expectativa de direito. O funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. Válida, mas sem relevância atualmente. Não existe atualmente nenhuma discussão sobre o tema.
A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. O titular da conta vinculada ao FGTS tem direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Fim.